Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 36. Journey. Eu soube que tinha alguma coisa errada assim que vi aquele celular caído na rua, disse Agnes Kaminsky. Bati na porta dela e ela não atendeu, mas a porta não estava trancada. Sua mãe sempre tranca a porta da frente, por causa de todas as histórias tenebrosas que você conta a ela. Foi por isso que liguei para você. Com uma sensação crescente de preocupação, Jane examinou o celular da mãe. Havia uma foto de Regina na capa do celular, o que não deixava nenhuma dúvida de que aquele era mesmo o celular de Angela. Ela quis acreditar que havia uma razão perfeitamente inofensiva para o objeto estar caído na rua. Talvez sua mãe tivesse saído para passear e simplesmente tivesse deixado cair, mas isso não explicava porque ela havia deixado a porta da frente destrancada. Quando sua investiga homicídios, quando seu namorado é policial aposentado e você já ouviu todas as histórias dele sobre malfeitores na cidade grande, você nunca deixa de trancar a porta. Está tudo certo dentro da casa dela, disse Agnes. Ninguém roubou nada. Você já entrou lá? Bem, tive que conferir. Nós, mulheres que moramos sozinhas, temos que cuidar umas das outras. Poucas semanas antes, Agnes e Angela nem se falavam. Agora, de repente, pareciam melhores amigas. As coisas mudavam muito rápido. Ela não arrumou a cama, mas fez café e a cafeteira ainda está quente, continuou Agnes. E tem 2 xícaras na mesa da cozinha, então ela recebeu visita. Caso isso tenha alguma relevância. Jane entrou na casa acompanhada de Agnes, cercada, como sempre, por seu habitual miasma de fumaça de cigarro. Ali, no aparador do hall de entrada, em seu lugar habitual, estavam a bolsa de Angela e as chaves da casa. Outro mau sinal. Foram para a cozinha, onde a jarra de café ainda estava quente. E sobre a mesa havia 2 xícaras vazias, exatamente como Agnes havia descrito. Alguém a visitará naquela manhã. Alguém que tinha se sentado àquela mesa e tomado café com Angela. Está vendo? Disse Agnes. Exatamente como eu disse. Jane se virou para ela. Você viu quem veio visitá-la? Não. Eu estava ocupada assistindo ao canal de compras. Eles estão vendendo aqueles aspiradores de pó moderno. Se estou pensando em comprar um. Ela apontou para o celular. Você não sabe como desbloquear essa coisa. Talvez ela tenha ligado para alguém ou alguém tenha ligado para ela. Talvez essa seja a pista crucial. Jane franziu a testa para o celular da mãe. Era necessária uma senha de 6 dígitos para desbloqueá-lo. Ela é minha mãe. Eu deveria saber. Ela digitou a data de nascimento da mãe. Senha incorreta. Ela digita sua própria data de nascimento. Senha incorreta. Essa é a sua garotinha, não é? Disse Agnes. O quê? Na capa do celular. É ela na foto. Antes de começar a frequentar o jardim de infância, ela cava aqui com a sua mãe quase todos os dias. Angie sente muita saudade dela. Claro, pensou Jane, e digitou a data de nascimento de Regina. O celular foi desbloqueado, e na tela apareceu a função que tinha sido utilizada pela última vez, a câmera. Jane clicou na imagem mais recente. A foto era da traseira de uma van branca e fora tirada 2 horas antes, às 13h12. Essa é a nossa rua, disse Agnes, esticando o pescoço para olhar a tela. É bem aqui em frente. Jane foi até a calçada e ficou no mesmo lugar que a mãe estava quando a foto foi tirada. Não havia nenhuma van ali agora, apenas o meio vazio. Ela ampliou a imagem e o número da placa preencheu a tela. Uma placa de Massachusetts. Por que você tirou essa foto, mãe? Foi por isso que você desapareceu? Ah, meu Deus, disse Agnes, olhando para o outro lado da rua. É ele, o misterioso Matthew Green. Tinha acabado de sair de casa. Caminhou na direção delas, movendo-se como um homem indo para a batalha, com passo rio e ombros retos.
Óculos de sol espelhados escondiam seus olhos, e Jane não conseguia ler sua expressão, mas não teve dificuldade de perceber o contorno revelador da arma escondida sob sua camisa. Quando ele se aproximou, Jane resistiu ao impulso de pegar a própria arma. Estavam em plena luz do dia, anal, e bem ao lado dela havia uma testemunha, mesmo que fosse apenas Agnes Kaminsky. Detetive Jane Rizzoli, disse ele. Sim, imagino que esteja procurando sua mãe. Sim, estou. O senhor sabe onde ela está, Sr. Green? Não tenho certeza. Ele tirou os óculos escuros e olhou diretamente para ela, o rosto inexpressivo como o de um ciborgue. Mas acho que posso ajudar você a encontrá-la. Capítulo 37. Angela. Sempre que pensava na minha morte, eu imaginava que ainda demoraria muitos anos para acontecer. Deitada em casa, na minha própria cama, rodeada pela minha família. Ou talvez em um quarto de hospital, sendo cuidada por enfermeiras. Ou, melhor ainda, eu partiria de repente e sem sentir dor, morta por um derrame enquanto estava deitada em uma praia ensolarada com um drink Mai Tai na mão. Na minha imaginação, porém, nunca apareceu uma tá adesiva. E, no entanto, é assim que terei meu M, com as mãos e os pés amarrados, amordaçada na traseira desta van. Ou talvez ele me leve para algum lugar remoto e coloque uma bala na minha cabeça. É isso que os profissionais fazem. E estou convencida de que o homem que está ao volante, me levando para minha cova, é exatamente isto, um profissional. Como pude entender tudo tão errado? Enquanto estava concentrada em Tricia, nos Leopold e nos misteriosos Green, algo completamente diferente estava acontecendo bem debaixo do meu nariz, algo que atraiu aquela van de volta ao nosso bairro repetidas vezes. Ela não estava lá para espionar Larry Leopold. Estava lá por outro motivo, ainda desconhecido. Não que isso fosse fazer alguma diferença agora. Tento me libertar, mas a tá adesiva não cede. É o material mais resistente do universo. Exausta, me entrego ao desespero. É isso que dá meter o nariz, onde não sou chamada. Tive sorte com os Leopold não ter levado um tiro. Fiquei conante demais, e agora vou pagar caro. A van vira em uma esquina e o movimento me faz rolar para o lado e bater a cabeça na lateral da carroceria. Uma dor repentina desce pelo meu pescoço, excruciante como uma descarga elétrica. Começo a choramingar, fraca e derrotada. Como vou me defender se não consigo nem mover os braços? A van diminui a velocidade e para. Em meio às batidas do meu coração, ouço a porta do motorista se abrir e se fechar. O baque reverbera, o que me diz que não estamos ao ar livre, mas dentro de um prédio. Talvez um armazém? O motorista não abre a porta traseira. Ele simplesmente se afasta, os passos ecoando no chão de concreto, e me deixa amarrada no veículo. Ouço falar com alguém, mas não há outra voz. Ele deve estar ao telefone e parece agitado, irritado. Será que estão debatendo o que fazer comigo? Ele para de falar e tudo cai em silêncio. Por um momento, parece que se esqueceram de mim. Agora que não estou sendo jogada de um lado para o outro no trânsito, posso finalmente me levantar, mas a meia-idade e as articulações rígidas tornam qualquer movimento uma luta. Ficar sentada é tudo que consigo fazer. Não consigo gritar, não consigo libertar as mãos nem os pés, e estou presa numa caixa de metal trancada. Em algum momento, alguém vai notar que desapareci, mas quanto tempo vai demorar? Será que Vince vai se perguntar por que não estou atendendo ao telefone e vai ligar para Jane? Será que Agnes vai até a minha casa para me agradecer pelas sobras de ontem? Penso em todos os cenários possíveis que terminam comigo permanecendo viva, mas continuo me deparando com um obstáculo intransponível. Mesmo que eles me procurem, ninguém sabe onde estou. Ah, Angie, você realmente está morta. Em pânico, começo a torcer a tá adesiva novamente. Soluçando e suando, eu me contorço com tanta força, com tanto desespero, que meus dedos ficam dormentes. Perdi a noção do tempo, mas parecem ter se passado horas. Talvez ele não volte. Talvez seja assim que tudo termina, comigo mumicada em uma van abandonada. E eu ainda nem tomei o café da manhã direito. Exausta, tombo para trás. Jane, sei que você esperava mais de mim, mas não consigo fazer isso. Não consigo me salvar. O ar está quente e viciado, e com dificuldade para respirar. Ou talvez seja apenas pânico. Calma, mantenha calma. Fecho os olhos e tento controlar a respiração. Então o segundo veículo chega e eu me levanto. Ouço o ronco do motor, os pneus cantando enquanto ele freia ao entrar no prédio. O motor é desligado e as portas batem. A porta traseira da van se abre e um homem olha para mim. Seu rosto está iluminado por trás, então não consigo ver sua expressão, mas consigo distinguir uma silhueta de cintura larga e pescoço curto e grosso. Tire ela daí. Quero falar com ela. Ordena ele. Um segundo o homem se aproxima e, com uma faca, corta a tá adesiva que prende meus tornozelos e meus pulsos, depois me arrasta para fora do carro. Fiquei tanto tempo amarrada que minhas pernas estão rígidas e cambaleio diante dos 3 homens. Um deles é o motorista da van que me sequestrou na minha rua. Os outros 2 acabaram de chegar em um Escalade preto que agora está estacionado ao lado da van. Ninguém sorri. É fácil perceber que o homem mais velho e mais gordo é quem está no comando. Acompanhado pelos 2 mais jovens, o chefe dá um passo na minha direção até ficarmos quase cara a cara. Ele aparenta estar na casa dos 50, tem olhos azul claros, cabelo loiro cortado rente à cabeça e cheira loção pós-barba. Coisa cara, imagino, mas ele foi generoso demais ao aplicá-la.
Então, onde ela está? Pergunta o homem. Murmuro algo por trás da tá adesiva que ainda cobre minha boca. Sem avisar, ele a arranca, e ficou tão assustada que recuo, batendo com a parte de trás dos joelhos no para-choque traseiro da van. Não há mais espaço para eu recuar. Estou presa entre o veículo e aquele homem encharcado de loção. Onde ela está? Repete ele. Quem? Pergunto. Nina. Não conheço nenhuma Nina. Para minha surpresa, ele ri e olha para os outros dois homens. Essa deve ser uma nova tática que estão ensinando agora. Como se fazer de idiota. Não estou me fazendo de idiota. Eu realmente sou idiota. Ele se vira para o motorista da van. Você conseguiu a identidade dela? O motorista balança a cabeça. Não estava com ela. Então ela mesma vai ter que nos contar. O grandalhão se volta para mim. Para quem você trabalha? O quê? Para ninguém. Eu sou só uma. Qual agência? Agência. Aos poucos, começo a entender. Eles pensam que eu sou outra pessoa. Ou algo diferente do que sou, uma dona de casa. Onde vocês estão escondendo ela? Se eu contar a verdade, que não faço ideia de qual seja, então serei inútil para eles. Mas enquanto acharem que possuo informações valiosas, vão me deixar viver. Podem quebrar meus ossos e arrancar minhas unhas, mas não vão me matar. Já é alguma coisa, suponho. Não antecipo o golpe. O movimento é tão rápido, tão inesperado, que não tenho chance de me preparar. Seu punho bate na minha bochecha e cambaleio para o lado enquanto fogos de artifício explodem na minha cabeça. Quando consigo retomar o foco, vejo o homem pairando sobre mim, com os lábios curvados em um sorriso de escárnio. Não está um pouco velha para esse tipo de atividade, minha senhora? Questiona ele. E você, não está? As palavras saem da minha boca antes que eu consiga me conter e me encolho quando a mão dele se ergue para desferir outro golpe. Mas então ele se detém e abaixa o punho. Talvez nós tenhamos começado com o pé esquerdo, diz ele. Ele agarra minha mão e me levanta. Sabe, um pouco de cooperação da sua parte vai tornar as coisas muito mais fáceis. Pode até valer a pena para você, no sentido financeiro, quero dizer. Não consigo imaginar que a aposentadoria paga pelo governo seja algo muito generoso. Com cuidado, toco a bochecha onde ele me bateu. Não está sangrando, mas posso sentir o início do inchaço. Vou cair com um belo olho roxo. Se eu viver por tempo suficiente para isso. Me diga para onde vocês levaram Nina, exige ele. Voltamos para a misteriosa Nina. Não posso deixá-lo saber que não faço ideia de quem ela seja. Tenho que blefar para sair dessa situação. Nina não quer ser encontrada, digo. Me conte alguma coisa que ainda não sei. Ela está apavorada. E deveria estar. Eu espero lealdade dos meus funcionários, e falar com os federais é o cúmulo da deslealdade. Ele olha para os homens que estão ao seu lado. Eles entendem, mas Nina não. Ela nunca vai testemunhar naquele tribunal. Não importa quantas vezes vocês a levem para um novo esconderijo, vou encontrá-la. Mas, sabe, vai ficando cansativo. Sua voz se suaviza, torna-se amigável, quase condencial. Dedicar tantos dos meus recursos para rastrear aquela vadia. Dessa vez levei 4 semanas inteiras para localizá-la. Fui obrigado até mesmo a pedir um favor à polícia de Revere. 4 semanas. Tudo fica claro para mim. 4 semanas atrás foi quando os Green se mudaram para a casa do outro lado da rua. Os Green, que mantinham as persianas das janelas e a porta da garagem fechadas, que nunca me davam nem bom dia. Penso na mulher nervosa que se chamava Kerry Green, mas esse não é o nome verdadeiro dela. Seu nome é Nina, e aparentemente o que ela sabe é o suficiente para mandar esse homem para a prisão. Se ele não a matar primeiro. Vamos facilitar as coisas, diz o homem, mais uma vez se inclinando para mim, com a voz baixa e persuasiva. Você me ajuda, eu ajudo você. E se eu me recusar? Ele olha para seus homens. O que vocês acham, rapaziada? A gente enterra essa daqui viva? Ou é melhor usar o compactador de lixo? Uma bala na cabeça está começando a parecer uma boa ideia. Ele se vira para mim. Vamos tentar de novo. Me diga onde ela está, e eu deixo você viver. Posso até colocar você na minha folha de pagamento. Não custa nada ter mais um par de olhos e ouvidos. Para quem você disse que trabalha? Ela não disse, se intromete o motorista da van, mas senti cheiro de policial. A maneira como ela falou comigo e veio até mim, como se fosse dona da porra da rua. E esse foi meu erro. Pensar que sou uma verdadeira heroína em humilhação quando, na verdade, não passo de uma dona de casa de Revere. É uma pena que eu tenha sido tão convincente. Agora vou morrer porque não tenho ideia de onde Nina Kerry esteja. Mas eles não precisam saber disso. Me deixe adivinhar. FBI? Me pergunta o grandalhão. Não respondo. Dessa vez vejo a mão dele chegando. Mas, mesmo estando preparada, o golpe é tão desnorteante quanto o primeiro. Cambaleio para o lado, meu queixo latejando. Meu lábio arde quando toco vejo sangue em meus dedos. Vou perguntar de novo. Você é do FBI? Respiro fundo e sussurro. Sou da polícia de Boston. Agora estamos chegando a algum lugar. Estou abatida demais para dizer qualquer coisa. Olho para meu sangue pingando no concreto, o que vai ser um testemunho silencioso muito depois que eu morrer. Imagino os técnicos forenses encarregados de periciar este armazém daqui a dias, semanas ou até mesmo anos, olhando para a evidência da minha morte brilhando a seus pés. Não vou estar mais aqui para contar a eles o que aconteceu, mas meu sangue vai. E Jane vai assumir daí em diante. Sei que posso contar com isto. Minha vai garantir que a justiça seja feita.
Vamos tentar de novo, diz ele. Onde está Nina? Apenas balanço a cabeça. Matem essa mulher, ele diz e se vira para ir embora. Um dos homens saca a arma e dá um passo à frente. Espere, digo. O grandalhão se vira de volta. No Hotel Colonnade, deixe-o escapar. O nome só me vem à mente porque foi onde a sobrinha neta de Agnes Kaminski realizou a recepção de seu casamento. Eu me lembro do bolo de 3 andares, do champanhe e do noivo surpreendentemente baixo. É apenas uma mentira paliativa, que eles vão poder desmentir com uma rápida visita ao hotel, mas é só o que consigo inventar para adiar o inevitável. Com que sobrenome ela está registrada? Kaminski, respondo, torcendo para que não haja ninguém com esse sobrenome hospedado lá. Ele olha para o motorista da van. Vá até lá e corme. E esse vai ser o M da farsa, penso. Quando ele descobrir que estou blefando e que a mulher que eles procuram não está lá. Não sei o que mais poderia dizer ou fazer para me salvar. Só consigo pensar nas pessoas que amo, em como nunca mais as verei. O motorista entra na van e sai do armazém. Meia hora, 1 hora no máximo, acho. É o tempo que vai levar para me expor como uma mentirosa. Olho ao redor, procurando uma rota de fuga. Vejo equipamentos de construção, um caminhão de cimento, uma escavadeira. Mas não a saída, exceto uma grande porta de metal, que agora está bloqueada pelos homens. O grandalhão arrasta um caixote e se senta. Ele olha para os nós dos dedos e aperta a mão. O idiota se machucou ao me bater. Bem feito. Ele confere a hora no relógio, coça o nariz, gestos comuns de um homem de aparência comum. Ele não parece um monstro, mas é, e penso em como Nina é corajosa por enfrentá-lo. Eu me lembro da cara nervosa dela e do bilhete que deixou na minha varanda, me pedindo para deixá-los em paz. Durante todo esse tempo, pensei que ela tivesse medo do marido, quando na verdade eram esses homens que ela temia. Estremeço ao ouvir o som de seu celular tocando. Ele o tira do bolso e diz, alô? Então acabou. Ele vai saber que não tem ninguém com sobrenome Kaminski hospedado no Colonnade. Vai saber que estou mentindo. Quem é? Dispara ele. Como conseguiu esse número? O barulho de motor faz os 2 homens virarem em direção ao portão aberto, enquanto um SUV preto entra a toda velocidade no armazém e para poucos centímetros dos homens. É a minha chance. Talvez minha única chance. E aproveito. A saída pela porta está bloqueada. Então dou a volta no escalade e corro até o caminhão de cimento. Que porra é essa? Grita o homem. Estou agachada atrás do caminhão de cimento, então não consigo ver o que está acontecendo, mas ouço mais pneus freando enquanto outros veículos entram cantando pneu no armazém. Ouço gritos e passos pesados no concreto. E tiros. Ah, meu Deus, é um acerto de contas entre maosos. E estou bem no meio. Entro ainda mais no armazém e me escondo embaixo de uma escavadeira. Eles estão muito ocupados lutando pela própria vida. Talvez esqueçam que ainda estou aqui. E depois que terminarem de atirar uns nos outros, quando estiverem todos mortos no chão, posso sair sorrateiramente e fugir. Fugir da carnificina. Eu me encolho como uma bola, cubro a cabeça com os braços e entoo silenciosamente um mantra. Eles não podem me ver. Sou invisível. Sou invisível. Meus braços estão tão remes em volta da minha cabeça que leva um momento para perceber que o tiroteio parou. Que ninguém mais está gritando. Como uma tartaruga emergindo lentamente da carapaça, coloco a cabeça para fora e ouço. Silêncio. Não, não está totalmente silencioso. Passos se aproximam. Do meu esconderijo debaixo da escavadeira, vejo um par de sapatos parado bem ao lado de onde estou escondida. Botas pretas de cano curto, estreitas, surradas, estranhamente familiares. Mãe? O rosto de Jane de repente me olha por baixo da escavadeira. Nós nos encaramos e por um momento acho que estou tendo alucinações. Como isso é possível? Minha olha brilhante e implacável chegou magicamente até aqui. Veio me resgatar. Ei, você está bem? Pergunta ela. Rastejo para fora do meu esconderijo e a abraço. Não me lembro da última vez que abracei Minha com tanta força. Talvez tenha sido muitos anos atrás, quando ela ainda era uma garotinha e eu podia pegá-la nos braços e colocá-la no colo. Ela é grande demais para isso agora, mas ainda posso tentar, e quando seus pés saem do chão, ouço-a rir. Calma, mãe. Antes, era eu quem a socorria. Quem cuidava de joelhos esfolados baixava a febre dela. Agora é ela quem me resgata, e nunca fiquei tão grata por ter sido abençoada com essa-lhe. Mãe. Ela se afasta e examina meu rosto machucado. Que porra eles eram com você? Me bateram um pouco. Mas estou bem. Ela se vira e grita. Greeley, eu a encontrei. Quem é Greeley? Pergunto. Então o vejo vindo em nossa direção. O homem que conheci como Matthew Green. Ele me olha de cima a baixo, calculando friamente meus danos. Acha que precisa de uma ambulância, senhora Rizzoli? Pergunta ele. Só quero ir para casa. Respondo. Foi o que pensei que a senhora diria. Suela vai levá-la para casa e vai cuidar da senhora. E então nós dois vamos ter uma conversa. Ele se vira para sair. E Nina? Pergunto. Ele para. E então se vira para me encarar. O que a senhora sabe sobre ela? Sei que ela vai testemunhar contra esse criminoso. E que, se ele a encontrar, ela vai morrer. Sei que esse homem tem um informante na polícia de Revere, então é melhor vocês investigarem. E alguém do grupo dele está no Hotel Colonnade agora mesmo, procurando por ela. Ele me olha por um momento, como se estivesse me vendo, realmente me vendo, pela primeira vez. O canto de sua boca se inclina para cima. Acho que a senhora é mais inteligente do que parece. Ele se vira para Jane. Por favor,
Leve-a para casa, detetive, e mantenha-a longe de mim, se puder. E Nina? Grito enquanto ele se afasta. Ela vai cair bem agora. Como você sabe disso? Connie em mim. Por que eu deveria? E Greeley é mesmo seu nome verdadeiro. Ele levanta a mão em um aceno descuidado e continua se afastando. Vamos, mãe, diz Journey. Vou levá-la para casa. Agora que não estou mais em pânico, minha bochecha está começando a doer de verdade. Talvez eu precise de uma ambulância, mas sou orgulhosa demais para admitir. Então deixe que Journey me leve para longe da escavadeira, rumo à porta do armazém, onde mais de 10 policiais vestindo coletes com a inscrição West Marshall estão circulando. Não olhe, mãe, Journey me avisa. Então é claro que olho. Para os respingos de sangue no chão de concreto. Para os 2 corpos caídos aos pés dos policiais. Foi por isso que Greeley disse para eu não me preocupar com Nina. Porque o homem que estava atrás dela agora está morto, morreu em um tiroteio com agentes federais. Ainda posso sentir o cheiro daquela loção pós-barba fedorenta. Faço uma pausa, olhando para o homem que me deu um soco no rosto, que ordenou com a maior naturalidade que eu fosse morta, e tenho vontade de dar um belo chute naquele cadáver. Mas tenho dignidade e há um monte de agentes observando. Então continuo caminhando para fora do armazém e entro no carro da minha lhã. Algumas horas mais tarde, depois de uma boa dose de ibuprofeno e com um saco de ervilhas congeladas pressionado contra a bochecha, estou me sentindo muito melhor. Journey e eu estamos sentados na sala de estar, e isso por si só já é um prazer, porque minha lhã não costuma reservar um tempo apenas para cá comigo. Em geral, ela está ocupada com trabalho ou com Regina ou com milhares de outras coisas que são muito mais urgentes do que estar com a própria mãe. Mas hoje à tarde ela parece satisfeita por apenas tomar chá e conversar sobre o que aconteceu hoje, sobre as pessoas que antes conhecíamos como Matthew e Kerry Green. Então era por isso que as persianas deles estavam sempre fechadas, digo. Era por isso que ele carregava uma arma. Foi por isso que instalou grades nas janelas, que evitou contato com o restante da vizinhança. Ela era a principal testemunha deles, mãe, e precisava mantê-la viva. Já tinha mudado de esconderijo 2 vezes antes, mas de alguma forma ele sempre conseguia descobrir onde ela estava. Porque ele tinha um informante na polícia de Revere. Jane assente com a cabeça. Eles sabem disso agora, graças a você, e vão descobrir quem diabos é essa pessoa. Sinto uma pequena emoção ao ouvir esse elogio da minha lhã, a policial. Greeley ficou preocupado quando viu a van 2 semanas atrás, explica ela. Então eles a levaram para outro esconderijo. Mas alguém ainda estava morando na casa do outro lado da rua. Eu vi as luzes. Ele cou, para dar a impressão de que a casa estava ocupada. Para cá de olho naquela van. Então você interferiu na operação. E estraguei tudo, imagino. Não, mãe. Você deu a eles motivo para finalmente entrarem em ação e prenderem o cara. Eles só precisavam enquadrá-lo por um crime do qual ele não conseguisse safar, e depois disso podiam acusá-lo de sequestro. Eles já tinham instalado um dispositivo de rastreamento no escalade dele, então seguiram direto até você. Quando ele começou a atirar, eles só tiveram uma opção: atirar de volta. O julgamento não vai mais ser necessário. Você se lembra do que eu costumava dizer quando você era pequena, sobre tomar decisões erradas? Journey, essa foi definitivamente uma decisão errada. Sequestrar você. Olho pela janela, para a casa do outro lado da rua. Não tem mais ninguém morando lá agora, e devo admitir que sinto falta dos Green. Sinto falta de todo o mistério, de todas as possibilidades interessantes. Agora é apenas meu bom e velho bairro sem graça, onde o único mistério que consegui resolver era quem estava pulando a cerca com quem. E por falar em pessoas que tomam decisões erradas, digo, finalmente entendi toda a história sobre por que Rick Talley atirou em Larry Leopold. Durante todo esse tempo, pensei que o Rick tivesse contratado um detetive particular e que tinha descoberto sobre o caso assim. Mas foi Tricia quem contou a ele. Tricia sabia? Ela veio aqui para me agradecer por ter impedido o pai dela de matar Larry. Como Tricia descobriu que a mãe tinha um caso. Aula de biologia. Eles estavam aprendendo sobre genética e tiveram que identificar o próprio tipo sanguíneo. Tricia é B positivo e a mãe dela é A positivo. O problema é que Rick é O positivo, o que significa que ele não poderia ser o pai biológico dela. Por isso que estava com tanta raiva da mãe. Ela contou ao Rick, então ele descobriu quem era o homem que tinha dormido com a mulher dele, e foi por isso que ele apareceu na casa do Larry. Por um longo tempo, Jane cai em silêncio, e percebo que está pensando em outra coisa. É sempre assim. Eu falo e a mente dela se desvia para outras coisas. Coisas que são mais importantes do que o que sua mãe tem a dizer. Não vai demorar muito para ela encontrar uma desculpa para encerrar essa conversa chata e ir embora. Meu Deus, mãe, diz ela, e de repente se levanta da cadeira em um salto. Eu sei, digo, dando um suspiro. Você tem que ir. Você acabou de solucionar o caso. Obrigada. O quê? O que foi que eu disse? Tipos sanguíneos. Eu deveria ter percebido que a questão eram os tipos sanguíneos. Ela corre até a porta. Realmente preciso ir. Do que você está falando? Sou a Soares. Eu tinha entendido tudo errado. Capítulo 38. A detetive Risoli estava de volta. Pela janela do vestíbulo, Amy a viu parada junto à porta da frente e se perguntou por que, semanas depois da última conversa, ela havia retornado.
Talvez houvesse alguns detalhes a serem esclarecidos antes que o caso pudesse ser oficialmente encerrado. Alguns últimos pingos nos is. Amy abriu a porta e cumprimentou Jane com um sorriso. Não sabia que você viria hoje. É bom te ver de novo. Pensei em dar uma passada para ver como você e a sua mãe estão. Estamos bem, graças a vocês. Nós duas estamos dormindo muito melhor agora que tudo acabou. Por favor, entre. Sua mãe está em casa? Perguntou a detetive Risoli ao entrar. Ela acabou de sair para fazer compras, mas deve voltar logo. Você queria falar com ela? Queria. E com você também. Vamos para a cozinha. Eu ia preparar agora um bule de chá. Quer um pouco? Seria ótimo. Obrigada. Foram para a cozinha e Amy ligou a chaleira. Era algo que a mãe tinha ensinado a ela muito tempo atrás. De manhã você oferece café ao seu convidado. À tarde, oferece chá. De qualquer forma, você deve sempre oferecer algo para beber. Enquanto esperava a água ferver, Amy viu a detetive Risoli digitar uma mensagem e em seguida dar uma olhada cuidadosa na cozinha. Era como se a estivesse vendo pela primeira vez, embora aquela certamente não fosse a primeira visita de Risoli à sua casa. Talvez ela estivesse apenas admirando a geladeira sub-zero de aço inoxidável ou o fogão Viking de 6 bocas, eletrodomésticos dos quais a mãe se orgulhava muito. Ela é uma ótima cozinheira, não é? Sua mãe. Ela faz tudo do zero. É uma questão de honra para ela, disse Amy, abrindo um recipiente plástico com quadradinhos de limão feitos por Juliane. Como ela aprendeu a cozinhar? Não sei. Ela sempre fez isso. Era como pagava as contas quando eu era criança. Trabalhou em restaurantes, cafés. Ouvi dizer que foi assim que ela conheceu o Dr. Antrim. No café em frente ao hospital. Amy riu. Já ouvi essa história umas 1000 vezes. Isso foi logo depois que vocês se mudaram para Boston? Eu tinha 9 anos. Naquela época, morávamos em um apartamentinho horrível em Dorchester. Então minha mãe conheceu meu pai, e tudo mudou. Amy arrumou os quadradinhos de limão em um lindo prato de porcelana e os colocou na mesa. A apresentação à metade do atrativo. Sua mãe sempre dizia: onde você e sua mãe moravam antes? Antes de Boston? Já moramos em vários lugares. Em Worcester, no norte do estado de Nova York. E em Vermont. Foi lá onde você nasceu, não foi? Bem, eu não me lembro disso. Você se lembra de morar no Maine? Nunca moramos lá. Amy colocou folhas de óleo em um bule de chá, despejou água quente e deixou-as em infusão. Mas você já esteve lá. Uma vez, de férias. Meu pai queria visitar os faróis, mas choveu a semana toda. Nunca voltamos. Elas ficaram sentadas à mesa por um momento, enquanto o relógio da cozinha tic-taqueava e o chá esfriava. Com toda aquela conversa ada, parecia que estavam apenas matando tempo e que a detetive Risoli na verdade estava ali para falar com Juliane. O chá ainda não estava pronto, mas mesmo assim Amy o serviu em 2 xícaras, deslizou uma para a visitante e levou a outra aos lábios. Antes de você beber o chá, preciso colher uma amostra da sua saliva, disse Risoli. Amy pousou a xícara e franziu a testa quando Risoli tirou um cotonete do bolso e destampou a capinha plástica. Por quê? Porque você precisa disso. É apenas para NS de exclusão. Havia sangue de mais de uma pessoa na faca, e o laboratório precisa do DNA de todos que estavam na cabana. Mas você sabe que a minha mãe se cortou naquela noite. Então o sangue dela vai estar na faca. Nós precisamos do seu DNA também. Só para encerrar o caso. É rotina. Tudo bem, disse Amy por Amy Risoli e coletou a amostra, recolocou a tampa no cotonete e guardou no bolso. Agora me conte como você está, Amy. Devem ter sido semanas difíceis para você, sendo perseguida por aquele homem. Amy envolveu a xícara de chá com as mãos. Estou bem. Está mesmo? Porque seria normal se você desenvolvesse transtorno de estresse pós-traumático. Tive alguns pesadelos, admitiu Amy. Meu pai diz que a melhor coisa que posso fazer é me manter ocupada. Voltar para a faculdade, terminar a minha graduação. Ela deu uma risada triste. Embora minha mãe prera que eu quem casa com ela eternamente. Ela sempre foi tão protetora. Sempre. Amy sorriu. Antes de ela conhecer o meu pai, éramos só nós duas. Lembro que costumávamos cantar uma música no carro, você e eu contra o mundo. Quais são as suas primeiras lembranças? A pergunta fez Amy cara estática. A conversa tinha mudado repentinamente, tomando um novo rumo que a deixou confusa. Ficou perturbada com o olhar penetrante de Risoli, como se estivesse avaliando cada palavra sua. Não parecia mais uma conversa casual durante o chá. Estava começando a parecer um interrogatório. Por que você está me fazendo todas essas perguntas? Porque ainda estou tentando entender os motivos de James Craigon. Por que ele veio atrás de você? O que tornou você tão especial para ele? E quando ele a viu pela primeira vez? No cemitério? Ou será que foi antes? É possível que, quando você era muito pequena, James Craigon conhecesse sua mãe? Não, ela teria me contado. Amy tomou um gole do chá, que já estava esfriando. Notou que Risoli não havia tocado na xícara. Estava apenas sentada ali, observando-a. Me fale sobre seu pai, Amy. Não o Dr. Antrim, mas o seu pai biológico. Por quê? É importante. Tento não pensar nele. Nunca. Mas você deve se lembrar dele. Quando sua mãe se casou com Mike Antrim, você já tinha 10 anos. Vi a foto do casamento no escritório do Dr. Antrim. Você foi dama de honra. Amy assentiu. Eles se casaram no Lago Lanterre. E seu pai verdadeiro? No que me diz respeito, Mike Antrim é meu único pai. Mas havia outro homem, que se chamava Bruce Flagler.
Um carpinteiro que fazia trabalhos avulsos, que se mudava de cidade em cidade, consertando decks, reformando cozinhas. O que Bruce tem a ver com isso? Então você se lembra do nome dele. Tento não me lembrar. De repente, Amy se levantou e pegou o celular na bancada. Vou mandar uma mensagem para minha mãe pedindo para ela voltar para casa agora mesmo. É ela quem pode responder às suas perguntas. Preciso saber do que você se lembra. Não quero me lembrar. Ele era um homem horrível. Sua mãe disse que você tinha 8 anos quando ela se separou dele. Você já tinha idade suficiente para se lembrar de muitos detalhes. Eu tinha idade suficiente para me lembrar dele batendo nela. Lembro dela me empurrando para o meu quarto para me proteger dele. O que aconteceu com Bruce Flagler? Pergunte à minha mãe. Você não sabe? Amy se sentou novamente à mesa e olhou para a detetive. O que me lembra do dia em que nós o deixamos. O dia em que colocamos nossas roupas em uma mala e entramos no carro. Minha mãe me disse que ia ficar tudo bem, que nós íamos embarcar em uma grande aventura, só nós duas. Que íamos para tão longe que ele nunca ia nos encontrar, e nós nunca mais íamos sentir medo. Onde ele está agora? Eu não quero saber. Por que você quer? Preciso encontrá-lo, Amy. Por quê? Porque acho que ele matou uma mulher 19 anos atrás. Ele a estrangulou dentro da própria casa e raptou a dela de 3 anos. Ele tem que ser preso. O celular de Amy tocou. Ela olhou para baixo e viu uma mensagem da mãe. Sua mãe sabia o que Bruce tinha feito. Foi por isso que ela o deixou? Amy digitou uma resposta e colocou o celular na mesa. Ela sabia que o homem com quem morava era um assassino? Perguntou Jane. Elas ouviram o som da chave na porta da frente e Amy se sobressaltou. Ela chegou. Por que você não pergunta a ela? Juliana entrou carregando uma sacola de compra. Seu aroma de manjericão fresco invadiu a cozinha. Garrafas de vidro tilintaram quando ela colocou a sacola na bancada. Virou-se para Jane e sorriu. Detetive Rizzoli. Se eu soubesse que você viria nos visitar, teria voltado para casa mais cedo. Amy e eu estávamos só conversando, disse Rizzoli. Ela colheu uma amostra da minha saliva. Mãe, disse Amy. Da Amy? Juliane franziu a testa. Para quê? Agora que esse pesadelo finalmente acabou. É isso que a senhora acha? Que tudo acabou. Juliane olhou para Rizzoli por um momento, e Amy não gostou do longo silêncio que se seguiu. Não gostou de como o sorriso da mãe desapareceu. O rosto de Juliane estava agora completamente inexpressivo, uma máscara vazia que Amy já tinha visto antes, e sabia o que significava. Eu vou precisar de uma amostra da sua saliva também, senhora Antrim. Mas você já sabe que o meu sangue está naquela faca. Você viu o corte na minha mão naquela noite. Eu me cortei defendendo a minha lã, lutando contra aquele homem. O nome dele era James Cragon. Não interessa qual era o nome dele. Tenho certeza de que a senhora sabia o nome dele, senhora Antrim. E também sabia porque ele estava tão interessado na sua lã. Ele tinha todos os motivos para estar. Não sei do que você está falando. Me fale sobre o pai biológico de Amy. Pelo que sei, o nome dele era Bruce Flagler. Não pronunciamos esse nome. Nunca. Por que não? Porque ele foi um erro. O maior erro da minha vida. Eu tinha 17 anos quando o conheci. Levei 10 longos anos para finalmente me libertar dele. Onde Bruce está agora? Não faço ideia. Provavelmente espancando alguma outra pobre mulher. Se eu não tivesse deixado naquela época, estaria morta agora. Talvez Amy também. Você faria qualquer coisa pela Amy, não faria? Claro que sim. Juliane olhou para Amy. Ela é minha lã. Não acho que ela seja, senhora Antrim. Amy olhou para as duas mulheres, sem saber o que fazer. O que dizer? Sua mãe estava muito quieta, mas não havia nenhum sinal de pânico em seu rosto. Amy, Juliane disse calmamente, por favor, vá até o meu quarto e pegue nosso antigo álbum de fotos. Aquele com as fotos de quando você era bebê e com a sua certidão de nascimento. Está no armário, na prateleira de cima. E traga o meu passaporte também. Está na minha gaveta de lenços. Mãe? Disse Amy, inquieta. Vá, meu amor. É só uma confusão. Vai ficar tudo bem. As pernas de Amy tremiam enquanto ela saía da cozinha e subia as escadas até o quarto dos pais. Foi ao armário da mãe e tirou a pilha de álbuns de fotos da prateleira. Colocou-os na cama e encontrou o álbum que a mãe havia pedido. Ela sabia que era aquele porque tinha décadas de uso e a encadernação havia começado a se deteriorar, mas o abriu mesmo assim, só para ter certeza. Na primeira página havia uma foto de Juliane quando muito jovem. Estava sob um carvalho, embalando seu bebê de cabelos pretos nos braços. Do lado oposto da foto, na contracapa, estava a certidão de nascimento de Amy Velma, nascida no estado de Vermont, pesando 2,5 quilos. A linha para o nome do pai estava em branco. Ela fechou o álbum e se sentou na cama por um momento, pensando no que ia acontecer em seguida. No que a mãe ia fazer, no que ela deveria fazer. Então se levantou, foi até a cômoda e abriu a gaveta de cima. Empurrou para o lado os lenços de seda cuidadosamente dobrados, se pegou o que a mãe havia pedido. Capítulo 39. Jane. Ela não sabe, não é? Disse Jane. Quem era o verdadeiro pai dela? As duas mulheres estavam sentadas frente a frente à mesa da cozinha, o bule, as xícaras e o prato com quadradinhos de limão entre elas. Um ambiente muito calmo e doméstico para um interrogatório.
Vou mostrar a você a certidão de nascimento da Amy, disse Juliane. Posso mostrar também as fotos em que a estou segurando, logo depois que ela nasceu. E fotos não mentem. Eu posso provar que sou a mãe da Amy. Eu tenho certeza de que as fotos são reais, senhora Antrim. Tenho certeza de que realmente é a mãe da Amy. Jane fez uma pausa, o olhar achou em Juliane. Mas a verdadeira Amy está morta. Não está? Juliane ficou muito quieta. Jane quase podia ver pequenas rachaduras começando a surgir na máscara que a mulher mantinha com tanto cuidado. Como sua olha biológica morreu? Perguntou Jane calmamente. Ela é minha lhá, mas ela não é Amy. Os restos mortais da sua lhá, a verdadeira Amy, foram encontrados há 2 anos, em um parque estadual no Maine, não muito longe de onde você morava com seu companheiro, Bruce Flagler, carpinteiro que ajudou a reformar a cozinha da professora Eloise Craigon. Bruce tinha um histórico de violência doméstica e nós sabemos que ele agredia você. Foi assim que a pequena Amy morreu? Ele a matou? Juliane ficou em silêncio. A polícia não sabia de quem era aquela ossada. Para eles, era apenas o cadáver de uma criança não identificada, deixada em uma cova rasa na Oresta. Mas agora nós sabemos que ela tinha nome, Amy. Não consigo nem imaginar quão horrível deve ter sido para você perder aquela menininha. Saber que nunca mais iria segurá-la nos braços. Se algo assim acontecesse comigo, não sei se ia querer continuar vivendo. Ele disse que foi um acidente, sussurrou Juliane. Disse que ela caiu da escada. Nunca descobri a verdade. Ela respirou fundo e olhou pela janela, como se estivesse relembrando aquele dia. Aquele momento de perda. Eu quis morrer. Tentei morrer. Por que você não foi à polícia? Eu quis ir. Mas então, naquela noite, ele a trouxe para casa. Ela era tão pequena, estava tão assustada. Ela precisava de mim. Ele trouxe outra pequena Amy para você, para comprar o seu silêncio. Uma nova Amy para substituir a Amy que ele havia destruído. Foi por isso que você nunca contou à polícia. Foi por isso que deu a ele um álibi para a noite em que ele a sequestrou. Tudo para poder cá com sua nova linha. Mas ela não era sua. Bruce alguma vez contou a você como ele matou a mãe? Como ele colocou as mãos no pescoço dela? Ele disse que entrou em pânico. Disse que quando a criança começou a gritar, a mãe acordou e ele não teve escolha a não ser estrangulá-la com a única arma que tinha. As mãos. Não sei como aconteceu. A única coisa que eu sabia era que aquela garotinha precisava do meu amor. Que eu cuidasse dela. Ela demorou um tempo para esquecer a outra mulher, mas esqueceu. Aprendeu a me amar. Aprendeu que eu era a mãe dela. Ela também tinha um pai, Juliane. Um pai que também a amava e que nunca parou de procurar por ela. Então você e Bruce eram as malas e foram embora do Maine. Mudaram de nome. Se mudaram para Massachusetts, New Hampshire, finalmente, para o interior do estado de Nova York. Foi então que você finalmente conseguiu deixá-lo. Pegou sua lhá e se mudou para Boston. E aqui, pela primeira vez na vida, as coisas deram certo para você. Você se casou com um homem decente. Veio morar nesta bela casa. Estava tudo perfeito, até Amy sofrer o acidente. Foi um acontecimento infeliz e completamente aleatório que a mandou para o hospital. Mas isso mudou tudo. O rosto de Juliane não revelava nenhuma contração nervosa. Não havia nenhum lampejo de pânico em seus olhos. E Jane de repente se perguntou se não teria entendido tudo errado. Se Juliane conseguiria de alguma forma provar sua inocência. Não, estou certa. Eu sei que estou. Amy acabou na UTI, onde Sua Soares foi sua enfermeira. Soa viu a cicatriz no peito de Amy, resultante de uma cirurgia cardíaca na infância. Ela notou que Amy tem um tipo sanguíneo raro, AB negativo, e se lembrou de uma paciente de quem tinha cuidado 19 anos antes. Uma menina de 3 anos com sangue AB negativo que tinha sido submetida a uma cirurgia cardíaca. Ela se lembrava daquela garota com muita clareza por causa de algo chocante que havia acontecido com ela. A pequena Lily Craigon tinha sido sequestrada em sua casa e desaparecido sem deixar vestígios. Agora, 19 anos depois, Soa vê a cicatriz cirúrgica de Amy, de uma cirurgia que não constava em seu prontuário médico, e repara seu tipo sanguíneo raro. Como você poderia saber de tudo isso? Soa Soares deixou as pistas de que eu precisava para juntar as peças, a pesquisa sobre tipos sanguíneos na internet, a busca por James Craigon, a ligação para uma antiga colega de enfermagem na Califórnia, alguém que também se lembrava muito bem do sequestro de Lily. Mas o Dr. Antrim era amigo de Soa, e ela não podia compartilhar suas suspeitas com ele. Então ela começou a fazer perguntas discretamente, perguntas que devem ter deixado você preocupada. Por exemplo, por que a cirurgia cardíaca de Amy não constava no prontuário médico? Isso é só porque nós nos mudamos muitas vezes. Amy e eu moramos em várias cidades e estados diferentes. Às vezes, os registros se perdem. E por que você não doou sangue para sua própria ilha, embora ela precisasse desesperadamente de uma transfusão? Soa também deve ter se feito a mesma pergunta. Não sei que desculpa você deu, mas sei o verdadeiro motivo. Você não podia doar para ela porque seu sangue é o positivo, Juliane. Algo que Soa descobriu quando ligou para um amigo no setor de registros médicos. Se pediu que desse uma olhada no seu prontuário. Se você não era a mãe dela, quem eram os verdadeiros pais de Amy? Soa sabia que a única forma de descobrir seria através de um exame de DNA. Então ela começou a procurar por James Craigon. Localizou o antigo endereço e enviou uma carta que acabou sendo encaminhada para ele. Foi assim que ele descobriu que Lily poderia estar viva. Aquele homem não estava perseguindo uma mulher aleatória.
Ele estava tentando descobrir se Amy era a dele. Mãe, achei, disse Amy. Ela desceu as escadas e foi até a cozinha segurando um álbum de fotos, que colocou na mesa. Pronto, disse Juliane, empurrando o álbum para Jane. Abra. Veja você mesma. A encadernação estava prestes a se desfazer e o papel estava quebradiço. Com cuidado, Jane abriu a capa do álbum e viu uma foto desbotada de uma jovem Juliane embalando um bebê de cabelos pretos. Está vendo? Disse Juliane. Somos eu e Amy. Nessa foto ela tem apenas alguns meses de vida, mas já tinha muito cabelo. Um lindo cabelo preto. Ela olhou para lá. Assim como agora. Graças a Clairol, disse Jane. Juliane franziu a testa para ela. O quê? Viu uma caixa de tintura de cabelo Clairol na sua casa no lago. Na hora, achei que fosse sua, para retocar as raízes grisalhas. Mas na verdade eram para sua olhar, não eram? Para manter o cabelo preto. Jane olhou para Amy, que permanecia em silêncio e imóvel. Outro detalhe que me escapou, mas que uma enfermeira teria notado. Uma enfermeira que deu banho nela, lavou seu cabelo e percebeu que as raízes loiras estavam começando a aparecer. Ela olhou novamente para Juliane. Quando Soa analmente confrontou você? Quando ela contou que sabia que Amy não era sua olha de verdade? As mãos de Juliane tremiam. Ela as apertou para rá-las, os dedos cerrados com tanta força que os nossos sobressaíam, brancos como osso. Foi por isso que você foi até a casa de Soa, para implorar que ela guardasse segredo? Talvez não tenha planejado matá-la. Nesse aspecto, vou dar a você o benefício da dúvida. Mas você levou o martelo naquela noite, apenas por precaução. Ela não quis me ouvir. Juliane soluçou. Só pedi para ela ficar quieta, para nos deixar em paz. Mas ela se recusou. Não foi? Porque sabia que era errado. Então você pegou o martelo e se livrou do problema. Depois quebrou o vidro da porta da cozinha e pegou alguns itens para parecer que tinha sido um roubo. Você deve ter achado que tinha cuidado de todos os detalhes. Até James Cragon aparecer procurando pela Lhá. E então você foi forçada a cuidar desse problema também. Foi legítima defesa. Ele nos atacou. Não, ele não fez isso. Você encenou aquele ataque. Você ligou para o celular pré-pago dele e o convidou para encontrá-la na casa do lago. Juliane pegou o celular e entregou a Jane. Toma, pode checar meu registro de chamadas. Vai ver que eu nunca liguei para ele. Não do seu celular. Você não é tão descuidada. Temos os registros do celular pré-pago de Cragon, e você ligou para ele de um telefone público. Não é fácil ligar de um telefone público hoje em dia, mas você encontrou um em uma parada rodoviária. Infelizmente as paradas também têm câmeras de vigilância, e lá está você, em um telefone público no exato momento em que foi feita a ligação para o celular pré-pago de Cragon. Você lhe prometeu que ele poderia falar com Lhá? Ele estava morrendo de câncer e tinha menos de um ano de vida. Devia estar desesperado para ver a garotinha que pensava ter perdido. Então é claro que ele foi ao lago encontrar Amy, porque você o convidou para ir até lá. Mas era uma armadilha. Você o atraiu, o esfaqueou até a morte, plantou o martelo no carro dele. Você até deixou marcas de estrangulamento no pescoço da sua própria Lhá, para nos fazer acreditar que ele a havia atacado. Você amarrou todas as pontas soltas. Fiz isso por nós duas. Fiz isso pela Amy. Juliane respirou fundo e acrescentou calmamente. Tudo que você foi por ela. E Jane não duvidava disso. Não havia força mais poderosa no mundo do que o amor de um pai ou uma mãe por um Lhó. Um amor maravilhoso e terrível que levará ao assassinato de duas pessoas inocentes. Bem, disse Amy. O que você quer que eu faça? Jane se virou e só então viu a arma nas mãos de Amy. Ela já estava com o dedo no gatilho e segurava a arma de forma instável, com o cano oscilando para frente e para trás. Uma jovem assustada prestes a cometer um erro terrível. Vamos fazer o que sempre fazemos, disse Juliane. Vamos deixar isso para trás, meu amor, e começar de novo. Ela se levantou, pegou a arma da Lhá e apontou para Jane. Levante-se, ordenou. Amy, pegue a arma dela. Calmamente, Jane se levantou e ergueu os braços para que Amy pudesse tirar a arma do coldre. Suponho que vamos dar um passeio, não é? Disse Jane. Não quero sangue na minha cozinha. Juliane, você só está piorando as coisas. Para vocês duas. Estou consertando as coisas. Do jeito que sempre zé. Você realmente quer envolver ainda mais a sua Lhá nisso? Você já a tornou cúmplice no assassinato de James Cragon. Vamos, ordenou Juliane. Para a porta da frente. Jane olhou para Amy. Você pode acabar com isso. Pode impedi-la. Anda. As mãos de Juliane apertaram a arma e, ao contrário de Amy, ela segurava com reza e a apontava para Jane sem vacilar. Ela já havia matado antes. Certamente não hesitaria em fazê-lo outra vez. Jane sentiu a arma apontada para suas costas enquanto saía da cozinha e andava pelo corredor até o hall de entrada. Não poderia fugir de uma bala. Não tinha escolha a não ser obedecer. Quando chegou à porta da frente, ela parou e se virou para olhar mais uma vez para Juliane e Amy. Embora não fossem parentes de sangue, aquelas duas mulheres eram, mesmo assim, mãe e Lhá sempre protegeriam uma a outra. Uma última chance, Amy, disse Jane. Apenas faça o que minha mãe mandou. Então é assim que vai ser, pensou Jane. Ela abriu a porta e saiu. Ouviu Juliane arfar quando viu quem estava no jardim da frente. Belry Frost e 2 policiais da polícia de Boston, prontos para agir com a chegada de Juliane. Acabou. Senhora Antrim, disse Jane. Não. Juliane apontou a arma para Frost e depois de volta para Jane. Não.
Ambos os patrulheiros estavam com as armas em punho apontadas para Juliane, mas Jane ergueu a mão, ordenando que não atirassem. Já houvera derramamento de sangue suficiente. Aquilo tinha que terminar sem mais um. Me dê a arma, disse ela a Juliane. Eu tive que fazer isso. Você não entende? Não tive escolha. Você tem escolha agora. Aquilo teria destruído minha família. Depois de tudo que fiz para proteger Amy. Você é uma boa mãe. Ninguém duvida disso. Uma boa mãe, sussurrou Juliane. Ela olhou para a arma em suas mãos, o cano ainda apontado para Jane. Uma boa mãe faz o que tem que ser feito. Não, pensou Jane. Mas Juliane já estava apontando a arma para a própria cabeça. Com o dedo no gatilho, ela pressionou o cano contra a têmpora. Mãe, não, gritou Amy. Por favor, mãe. Juliane ficou completamente imóvel. Eu te amo, Amy soluçou. Preciso de você. Lentamente, ela se aproximou da mãe. Por mais que quisesse se lançar entre elas, afastar Amy do perigo, Jane sabia que Amy era a única que Juliane ouviria. A única que poderia pôr um Amy aquilo. Mãe, choramingou Amy. Ela passou os braços em volta de Juliane e pousou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, não me deixa. Por favor. Lentamente, Juliane baixou a arma. Não ofereceu resistência quando Jane atirou de suas mãos. Tampouco resistiu quando Frost puxou seus pulsos para trás e a algemou. Então agarrou o braço dela e puxou-a para longe da alha. Não, não leve ela. Implorou Amy enquanto Frost conduzia Juliane em direção à viatura. Jane algemou Amy e a conduziu para uma segunda viatura. Só então, quando as duas mulheres foram levadas em direções diferentes, Juliane começou a resistir, tentando se desvencilhar de Frost. Amy! Gritou ela enquanto Frost a empurrava para dentro da viatura. Ela soltou um lamento sobrenatural que se transformou em um grito estridente quando a porta do carro se fechou, trancando-a lá dentro, separando-a da alha. Amy! Enquanto a viatura se afastava, Jane ainda podia ouvir aquele grito, um eco de desespero que permaneceu no ar muito depois de Juliane ter partido. Capítulo 40. Angela. Sinto como se todos estivessem olhando para mim enquanto estou na parte inferior da escada rolante do saguão de desembarque do aeroporto, esperando por Vince. Não é à toa que eles estão olhando. Estou com uma aparência pavorosa. Meu rosto está ainda mais roxo do que estava há 4 dias, depois que fui resgatada do armazém, e minha bochecha está tão inchada que parece um balão. São as contusões de uma mulher guerreira, e não tenho vergonha delas. Pelo contrário, ostento-as com orgulho porque quero que Vince veja como sou durona. Anal. De todas as pessoas ao meu redor na retirada de bagagens, quantas podem dizer que sobreviveram a um sequestro e desarmaram um vizinho? Nós, as mulheres Risoli, somos assim. Não é de admirar que minha seja tão boa no que faz. Uma mão pousa suavemente em meu braço. Quando me viro, vejo uma jovem com olhos gentis franzindo a testa para mim, preocupada. Desculpe perguntar, diz ela baixinho, mas a senhora está bem? Está segura? Ah, você pergunta por causa disso. Aponto para o meu rosto. Alguém bateu na senhora? Sim. Ele me acertou em cheio. Ah, pobrezinha, espero que a senhora tenha chamado a polícia. Espero que tenha prestado queixa. Não foi necessário. Ele está morto. Meu sorriso parece assustá-la, e a jovem recua lentamente. Mas obrigado por perguntar. Grito enquanto ela se afasta. Que gentileza dessa mulher perguntar sobre meu bem-estar. Todos deveríamos ser assim, cuidar uns dos outros e nos proteger. Algo que já faço porque é natural para mim, mesmo que muitas vezes pareça que estou apenas me metendo onde não sou chamada. Fiquei com esses hematomas por ter feito perguntas demais, ter metido bedelho nos assuntos dos outros. Mas é por isso que Léo Leopold ainda está vivo. É por isso que Rick Talley não vai passar o resto da vida na prisão. E é por isso que Nina, seja lá qual for seu nome verdadeiro, não precisa mais temer por sua vida. Angie? Ah, meu Deus, meu amor. Eu me viro e vejo Vince saindo da escada rolante. Ele larga a bagagem, segura meus ombros e me encara. Ah, meu amor, diz ele. É muito pior do que Jane falou. Você falou com ela? Ontem. Ela me ligou para me avisar sobre o olho roxo, mas não disse que ele tinha batido tanto em você. Juro, se aquele filho da puta já não estivesse morto, eu mesmo mataria. Seguro o rosto dele com as 2 mãos e cuidadosamente me inclino para beijá-lo. Sei que você faria isso, querido. Eu não deveria estar na Califórnia, e sim aqui para cuidar de você. Acho que fiz um bom trabalho sozinha. Não de acordo com a sua olha. Ela disse que você se transformou em uma espécie de vigia do bairro. Me disse que eu deveria ter uma conversa séria com você sobre os perigos de ficar se intrometendo em coisas que não lhe dizem respeito. Conversaremos sobre isso quando chegarmos em casa. Mas quando chegamos em casa, ao passar pela porta da frente, não tenho vontade de falar sobre nada disso. Então não falamos. Levo uma garrafa de Chianti para a sala e sirvo 2 taças. E nos beijamos. Passar um mês na Califórnia não foi bom para ele. A barriga dele cresceu por causa de todas as porcarias que andou comendo e por ter cadoenado dentro de casa com a irmã. E ele parece cansado, muito cansado, por causa do longo voo. Nós nos abraçamos, e é como se meu mundo de repente estivesse em ordem outra vez e toda a loucura das últimas semanas nunca tivesse acontecido. As coisas deveriam ser assim. Vince e eu com uma boa garrafa de vinho enquanto o jantar está no forno. Pela janela, um movimento chama minha atenção.
Olho para o outro lado da rua e vejo Jonas, mais uma vez levantando pesos. Ele não olha para mim porque sabe que conheço seu segredo. Ele não é quem arma ser. Há tantos segredos que descobri sobre meus vizinhos. Sei quem teve um caso com quem. Sei quem não é das forças especiais da Marinha de verdade. Sei qual deles estava apavorado, temendo pela própria vida. E, o mais importante, sei com quem posso contar para correr corajosamente e lutar ao meu lado quando as coisas ficarem difíceis, mesmo que ela tenha que fazer isso ofegando e tossindo. Sim, passei a conhecê-los um pouco melhor, e eles passaram a me conhecer, embora nem sempre estejamos de acordo, e às vezes deixemos de falar uns com os outros até tentemos matar uns aos outros. Este é o meu bairro. Alguém tem que ficar de olho nele. E essa pessoa pode muito bem ser eu. Capítulo 41. M. 6 meses depois. As raízes loiras estavam crescendo. Cada vez que se olhava no espelho, ela via os cabelos claros brotando, como uma coroa dourada saindo de seu couro cabeludo. Desde que conseguia se lembrar, seu cabelo sempre fora preto e suas raízes claras eram obsessivamente pintadas a cada poucas semanas pela mãe. Temos que fazer isso para nos proteger, dizia Juliane. E a segurança delas fora a razão pela qual tinham feito tudo o que quiseram. O cabelo tingido, as mudanças de cidade em cidade, os repetidos avisos. Nunca cone ninguém, M. Nunca sabemos quem pode nos trair. Mas então elas se mudaram para Boston, e a mãe dela conseguiu um emprego no café do outro lado da rua, em frente ao hospital, e conheceu o Dr. Michael Antrim. Eles se apaixonaram, e Juliane deixou de lado os próprios conselhos. Eles se tornaram uma família. Tinham um lar permanente, onde poderiam ficar para sempre. Finalmente estavam seguras. Até que um acidente completamente aleatório mandou M para o hospital, onde uma enfermeira chamada Sua viu a cicatriz no peito dela, o tipo sanguíneo raro listado em seu prontuário e as raízes loiras aparecendo sob seu cabelo escuro. E o seu mundinho ideal implodiu. Agora suas raízes loiras estavam mais longas do que nunca, mais longas do que jamais haviam podido crescer. M baixou a cabeça e passou os dedos pelos bicolores. Dessa vez não ia se dar o trabalho de escurecê-los. Ia deixá-los crescer. Fazia parte de sua transformação de volta à garota que tinha sido, uma garota que ainda era uma estranha para ela. A cada semana ela ia se desvencilhando de mais um pedacinho de si mesma, de mais um pedacinho de M, até que a garota original recuperasse tudo. Não havia mais motivo para Lily se esconder. Todos sabiam a verdade agora. Ou parte dela. Ninguém jamais saberia toda a verdade. Juliane confessou ter matado Sua Soares e James Cragon. Ela não teve escolha a não ser confessar. As provas estavam lá, no registro da ligação que tinha feito para Cragon, um telefonema no qual prometera que ele finalmente poderia passar um tempo com a havia muito perdida, Lily. Ele não a seguirá até o Lago Lanterre. Tinha sido convidado para ir até lá. O DNA provou que ele era o pai biológico de M, mas isso significava apenas que tinha sido seu espermatozoide que fertilizara o óvulo. Ele não a vira crescer. Tinha sido Juliane quem a alimentara, quem a vestira e quem cantara para ela. Tinha sido Juliane quem a protegera. E quem, no Now, se sacrificara por ela. Juliane se declarou culpada de ambos os assassinatos para que M pudesse ficar livre, e todas as acusações contra ela foram retiradas. Afinal de contas, ela era apenas uma vítima, uma criança raptada que, ao longo dos anos, desenvolvera um vínculo tão profundo com sua cuidadora que a lealdade turvara seu julgamento. Ela amava a mãe, então era natural que buscasse a arma para ela. Era natural que mentisse sobre a morte de James Cragon. Era natural que protegesse Juliane, assim como eu a protegi antes. Ela pensou na feia casa alugada na Smith Hill Road, onde morava com a mãe Bruce quando tinha 8 anos. Lembrou-se da encosta imponente do lado de fora de sua janela e do cheiro de fumaça de cigarro antigo que impregnava as paredes. Lembrava-se de tudo isso, até do papel de parede manchado do pequeno cômodo que era seu quarto. Centáureas azuis desbotadas. Lá estava ela, encolhida na cama, ouvindo os gritos no quarto da mãe enquanto traçava com o dedo contorno daquelas olhos na parede, saltando pelo rasgo onde aparecia o papel de parede antigo. Sujo e verde. Por baixo das superfícies mais bonitas sempre havia algo feio esperando para emergir. Quantas horas ela havia passado cutucando aquele papel de parede, desejando estar em outro lugar enquanto ouvia o soluço de Juliane e o impacto dos punhos de Bruce no corpo da mãe. E as palavras que ele sempre usava para fazer Juliane lhe obedecer. Se eu perder, você perde também. Se contar a eles o que eu usei, vão tirar sua linha de você. Então, um dia, tudo acabou. Um dia Amy não aguentou mais os gritos. Foi nesse dia que ela finalmente encontrou coragem para sair do quarto, ir até a cozinha e pegar uma faca da gaveta. Quando o desespero é grande o suficiente, você encontra forças para esfaquear um homem pelas costas, mesmo que tenha apenas 8 anos. Mas a faca não penetrou fundo o suficiente para matar Bruce, apenas para enfurecê-lo ainda mais. Ele urrou de dor e se virou para encará-la, e naquele momento Amy não viu um homem parado bem na sua frente, mas um monstro cuja raiva agora estava dirigida contra ela. Ela se lembrava do cheiro de álcool no hálito dele enquanto suas mãos se fechavam em torno do pescoço dela, enquanto ele espremia a vida para fora do corpo dela. E então tudo ficou preto e ela não conseguia se lembrar de mais nada. Não viu Juliane pegar a faca e ená-la no corpo dele várias vezes, mas se lembrava do que tinha visto quando a névoa se dissipou diante de seus olhos. Bruce,
caído no chão, os olhos vidrados, a respiração borbulhante. E havia sangue. Tanto sangue. Vá para o seu quarto, meu amor, dissera a mãe. Feche a porta e não saia até eu mandar. Tudo vai cair bem, prometo. E tudo cou bem, no now. Amy foi para o quarto e esperou pelo que pareceu uma eternidade. Pela porta fechada, ouviu o som de algo sendo arrastado, depois baques nos degraus da varanda, seguidos por um longo silêncio. E muito mais tarde, água correndo na pia e o barulho da máquina de lavar girando. Quando a mãe finalmente lhe disse que podia sair, Bruce havia desaparecido e o chão da cozinha estava úmido e tão limpo que o linóleo brilhava. Cadê ele? Perguntou ela. Ele foi embora. Foi só o que a mãe respondeu. Para onde? Não importa, meu amor. A única coisa que importa é que ele nunca mais vai nos machucar. Mas você tem que me prometer que não vai contar a ninguém o que aconteceu hoje. É a única maneira de ficarmos seguras. Me prometa. Amy prometeu. Uma semana depois, estavam na estrada, só as duas. Você e eu contra o mundo, cantavam ao se afastar da casinha miserável. Amy nunca descobriu o que a mãe tinha feito com o corpo de Bruce e nunca perguntou. Talvez ela o tivesse enterrado no campo ou jogado em um poço abandonado. Juliane sempre fora atenta aos detalhes. Ela certamente se livrara dele em algum lugar onde ele nunca seria encontrado e esfregara tanto aquela cozinha que o proprietário jamais saberia que o linóleo escondia vestígios microscópicos do sangue de um homem morto. Elas tinham passado tanto tempo fazendo tudo o que podiam para não chamar atenção, se mudando de um lugar para outro, que mal eram amigos e desenvolveram poucos apegos. Ninguém nunca perguntou sobre o desaparecimento de Bruce Flagler. Ninguém se importou. Só Amy e a mãe sabiam o que tinha acontecido naquela cozinha, no casebre triste na encosta da montanha, e nenhuma das duas jamais contaria. Porque, além da coragem, o amor às vezes exigia segredo. Uma batida na porta do banheiro a trouxe abruptamente de volta ao presente. A casa em Boston onde ela morava agora. Amy? Seu pai chamou na porta. Está na hora. Já vou. Você tem certeza de que quer visitá-la? Ela podia ouvir a dúvida na voz dele. E a dor. Embora Amy insistisse em visitar a mãe a cada 2 semanas, Mike Entrin ainda não suportava ver Juliane. Com o tempo, talvez ele entendesse porque elas era tudo aquilo. Talvez compreendesse o desespero que as era ir até a casa de sua naquela noite, implorar-lhe que não dissesse nada. Talvez entendesse porque, quando suas súplicas se mostraram inúteis, ela tirou o martelo da bolsa. Amy entendia. Ela olhou mais uma vez para o espelho e se perguntou se a mãe desaprovaria as raízes loiras. Depois de tantos anos mantendo escondida, aquela nova garota estava emergindo de sua crisálida, a cada dia um pouco mais loira, um pouco mais Lily. Ainda não havia decidido se isso era bom. Teria que perguntar a Juliane. Ela saberia a resposta. As mães sempre sabem. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!